Hoje eu estou aqui para sanar uma das grandes dúvidas de vocês. Júnior, é possível rodar games com o vídeo on-board de um processador? A gente vai responder hoje aqui para vocês utilizando um novo processador lançamento da AMD. Temos aqui um Ryzen 3 2200G que possui vídeo AMD, Vega, integrado diretamente no processador. É um processador já de nova geração, trabalhado em 14 nanômetros. E a ideia aqui é descobrir em games como ele se sai, utilizando somente o processador encaixado na placa-mãe. Não vou utilizar nenhuma placa de vídeo, nenhum outro recurso. Vai ter espetado somente uma placa de captura na máquina e a gente vai descobrir na prática como esse carinha aqui se sai dentro de jogos. Porque a gente sabe que hoje temos games muito pesados no mercado. Eles exigem muito de uma placa de vídeo, mas utilizando presets mais baixos ou mais leves, a gente consegue levar com o vídeo on-board do processador? Se eu não quiser comprar uma placa de vídeo agora, eu consigo manter um processador e ainda me divertir um pouco em jogos para futuramente fazer um upgrade? Essa e mais algumas outras dúvidas vamos responder nesse vídeo aqui para vocês. Então já espero contar com o like de vocês, favorito aqui no nosso vídeo, inscrição sua no nosso canal se você não é inscrito ainda e não esqueça já de compartilhar com todos os seus amigos. E tem uma gameplay do 2200G no GTA V lá na descrição para vocês, que eu fiz há um tempo atrás já mostrando um pouquinho da performance desse processador dentro de jogos. Agora roda a vinheta que eu vou apresentar para vocês a bancada e nós vamos iniciar todos os testes aqui no canal. Primeiramente, vamos apresentar o nosso kit aqui, utilizado para todos os testes, tá? Hoje, para você suportar um processador desse aqui, com um socket M4, você tem algumas opções no mercado, tá? Você tem as opções de entradas, que no caso é, por exemplo, a A320MKBR que eu estou utilizando no vídeo hoje, por se tornar uma opção custo-benefício de entrada com recurso suficiente para poder rodar o meu kit aqui com o meu processador sem nenhum problema. Eu vou utilizar a 320 porque ele é um modelo simples e se encaixa na proposta que eu quero para esse kit aqui. É mostrar um kit custo-benefício barato que já consiga rodar alguns games ou pelo menos lhe forneça uma opção de upgrade futura. Então a placa-mãe escolhida é a A320. Ela suporta frequências de memória alta, suporta o nosso processador tranquilamente, tem PCI Express caso a gente precise de upgrade futuro e saída de vídeo tranquilo, Tem VVI, tem VGA, tem conexão HDMI, então é o suficiente para a gente utilizar o nosso processador com o vídeo on-board. O processador, como eu já mencionei para vocês, é o Ryzen 2200G, é um Ryzen 3, ele é um processador quad-core com 4 núcleos reais, uma placa de vídeo AMD Vega integrada diretamente no processador, já acompanha um cooler box, você não precisa estar fazendo upgrade ou trocando, você pode utilizar ele tranquilamente, que é o suficiente para a solução aqui, como solução para esse processador. Você vai conseguir rodar tranquilamente. Nos vídeos aqui que vocês vão ver, a gente utilizou o cooler box dele mesmo nos testes. E na memória RAM, utilizamos 8 GB de memória RAM, só com alguns detalhes importantes, tá? A gente pode utilizar memória de 2133 MHz até 3600, até 4000 MHz aqui. Nós não optamos utilizar frequência extremamente grande, porque a gente tentou achar um custo-benefício, um meio termo, uma recomendação para vocês de onde se encaixaria bem esse kit. Então a gente pode testar ele tanto com 2133, 2400 ou 2666 MHz. Eu optei em utilizar 2666 MHz, por quê? Porque com um pente de 2400 ou 2133, você de maneira manual, facinho na placa-mãe, mudando uns menus, você consegue fazer esse overclock e usufruir de uma frequência maior na sua memória RAM. Se você comprar um pente de 2666 MHz, você consegue fazer um overclock nele até 3000 MHz, 2933, sem nenhum problema, de maneira bem fácil também. Ou seja, eu utilizei um meio termo que você tem de margem para você comprar um kit mais barato e fazer um upgrade, ou você utilizar a memória já nessa frequência que eu estou te falando e fazer um upgrade com uma frequência ainda maior e ganhar mais alguns FPS por isso, ok? Então a dica é essa, utilize uma memória com uma frequência intermediária, se for o caso, se você não tiver dinheiro para comprar uma frequência maior. No meu caso, 2666 MHz. Outra dica é, utilize Dual Channel, 2 pentes de 4 GB ou 2 de 8. Isso vai ajudar e muito, vai influenciar e muito no seu desempenho final, tá? A performance é totalmente diferente se você estiver utilizando um pente, se você estiver utilizando 2 pentes em Dual Channel. Você ganha realmente uns 10 FPS, 5 FPS, dependendo do caso. Além disso, outro ponto interessante para vocês é manter o kit sempre bem atualizado, ou seja, última versão de BIOS na placa-mãe com os últimos drivers e softwares do processador, tá? Isso é muito importante, última versão do sistema operacional também você precisa estar. Então utilize sempre as últimas versões porque vai influenciar sim na performance. As primeiras BIOS para esse processador com essas placas-mães, elas não estavam muito estáveis, o clock variava muito. Hoje a gente não vê o clock variando mais tanto porque a gente atualizou a BIOS para as últimas versões com as correções já trazendo o melhor desempenho para esses processadores. Agora vamos parar de enrolação, que vocês já entenderam como a gente vai rodar, e vamos explicar como vai funcionar os testes. A minha ideia aqui nos testes é pegar 10 jogos dos mais variados tipos, ou seja, pegar games mais leves e games mais pesados também e mostrar para vocês a performance dentro de jogos. Para isso a gente precisa de um preset baixo, porque a gente não está utilizando uma placa de vídeo off-board. Se fosse uma off-board a gente podia exagerar um pouco nas qualidades gráficas.
Como é um vídeo on-board, a gente vai utilizar aqui, né, o potencial do processador, que ele já está dentro daquele espacinho minúsculo, com o processador e com a placa de vídeo esquentando, então a gente precisa pensar nisso também. Então a gente precisa pensar de uma maneira que vá favorecer o processador também no teste, porque não adianta a gente colocar para i7 Ultra, que a gente sabe que não vai rodar no Ultra. A gente não está falando de uma placa de vídeo off-board aqui. Então, a minha ideia é o que é? Rodar esses 10 jogos com tentar no máximo, no mínimo, na verdade, assim, né? Tentar chegar naquele recomendado que é os 60 FPS. A gente sabe que não vai ser todos os jogos que a gente vai rodar assim. Então, se a gente conseguir um 30 FPS pelo menos, eu já estou feliz. E para isso, a gente vai fazer o que for possível. Então a gente vai tentar rodar que seja em 1600 por 900, se não conseguir rodar em Full HD. Os que a gente conseguir rodar em Full HD, a gente roda em Full HD. Os que a gente não conseguir, a gente baixa a resolução um pouquinho para tentar garimpar um pouquinho mais de FPS, um pouquinho mais de performance. Então esteja ciente que a qualidade vai variar um pouquinho de um para o outro. Os games a gente vai tentar rodar sempre no mínimo e a resolução pode variar de um teste para o outro. Agora vamos jogar aqui o gráfico na tela e eu vou comentar um pouquinho para vocês da performance. No primeiro game aqui que testamos foi o Dirt Rally. Dirt Rally eu consegui rodar em Full HD para vocês, tá? Em Full HD com qualidade mínima, ou seja, qualidade baixa mesmo dentro de todos os jogos, mas consegui uma média bacana. A média de FPS foi de 54 FPS, ou seja, Dirt Rally é um game que você roda com o vídeo on-board já tranquilo, tá? Dá pra falar que a experiência é super ótima em Full HD, dá pra você brincar e se divertir muito bem. Coloca seu controle de Xbox ali no PC e pode garimpar ali tranquilo que a tua performance vai ser quase na casa dos 60 FPS tranquilamente. Tendo máximas ali na casa dos 70, 80 FPS e mínimas na casa dos 30, 25 FPS, dependendo do caso, ok? Falando já do Far Cry Primal, né, que é um game mais pesado, ele vai exigir mais da qualidade gráfica, né, poder da sua GPU, né, no caso aqui a nossa GPU integrada, você precisa baixar bem os gráficos. Estou rodando com o gráfico tudo no mínimo e também estou utilizando resolução mais baixa, ou seja, 1600 por 900. Aqui a nossa média de FPS não foi extremamente satisfatória, foi na casa dos 34 FPS, mas conseguimos rodar, tá? Tivemos que baixar a resolução, baixar o gráfico, mas rodou na casa dos 34, ou seja, nossos 30 FPS está garantido ali. Uma experiência de console. Brincadeira, tô brincando com os consolistas, ok? A gente sabe que o console tem uma experiência diferente, é um preset diferente, é uma otimização diferente. Aqui no PC a gente baixou o gráfico, baixou a resolução e conseguiu garantir ali os 34 FPS tranquilo no Far Cry Primal. Dá para jogar, dá para se divertir, dá para você ter uma experiência ok dentro do game. Não é a melhor experiência possível, mas você já consegue se divertir, ok? No GTA V foi o mesmo caso. GTA V, como é um game de mundo aberto, e a gente tem muita ação no mapa, eu optei por baixar por 1600 por 900 e qualidade no baixo, não deixar em Full HD. A diferença é pequena, você ganha uns 4 FPS, tá, rodando em 1600 por 900. Mas eu optei por rodar assim pra gente ter uma experiência um pouco melhor. Por quê? Porque dentro do game, como a gente vai ter muita ação, é importante você ter uma fluidez um pouco maior e você não ter quedas de FPS o tempo inteiro, para você conseguir manter uma estabilidade, uma fluidez e você conseguir competir com seus inimigos dentro do mapa. Eu acho que essa é a ideia principal que eu precisava passar para vocês. E tem certos jogos que mesmo você rodando no mínimo, ele tem certos efeitos, certas qualidades gráficas que você não consegue tirar nos menus. Ele vem impregnado ali já no jogo, você não tem um menu para desativar aquilo e aquilo vai pesar e uma placa de vídeo off-board conseguiria levar isso de maneira muito fácil. Só que uma off-board acaba apanhando um pouco. Isso aconteceu no Far Cry Primal, e não é só nesse jogo. Acontece em The Division também, você vê isso muito nitidamente. Em Rise of Tomb Raider você vê também acontecer isso. Certos menus, certas configurações você não consegue baixar mais que aquilo, mas se você tivesse uma opção de baixar algum preset gráfico a mais, alguma qualidade a mais que está impregnada ali no jogo, você conseguiria ter uma melhor experiência. Infelizmente a gente não consegue baixar mais do que isso. Média no GTA V foi de 51 FPS, ou seja, uma média bem bacana dentro do jogo. Agora falando de Project Cars 2, rodando no mínimo em Full HD já, conseguimos uma média de 48 FPS, ou seja, pode largar o controle ali, sair jogando tranquilo, que dá para ter uma experiência legal. Vale lembrar, focando dentro de um orçamento baixo, um processador de R$450, com uma placa-mãe, sem uma placa de vídeo, ok? Com R$700 você consegue montar um kit melhor, você já consegue pôr uma 1030, com um processador, sei lá, um Pentium G4560 ou até um Ryzen 3 mesmo de geração passada e ter um desempenho legal, melhor do que esse kit aqui, tá? Que eu tô mostrando pra vocês. Mas falando na casa dos R$400, 450, 480, eu acho que você não tem uma opção melhor para montar com R$480 do que um processador desse, tá? Que vai entregar um desempenho que nem eu tô mostrando pra vocês aqui. Vídeo on-board Intel não consegue chegar aos pés. Uma placa de vídeo off-board que seja uma 1030 vai estourar o nosso orçamento, vai pra casa dos R$600, R$700. Ou seja, esse carinha aqui dentro desse orçamento limitado que a gente está aqui, seria uma das melhores opções hoje. Falando de Rise of Tomb Raider e também de The Division, rodamos os dois com qualidade no mínimo, os dois em Full HD, baixamos para 1600 por 900, não melhorou em nada o FPS, ou seja, rodamos os dois games na casa dos 28 FPS de média. Não é a melhor experiência possível. Dá para você jogar? Dá para você tentar jogar, tentar ter uma experiência. Não é a melhor experiência possível dentro do game, tá? Não vou mentir para vocês.
você tem experiências melhores, se você tivesse uns 5 FPS a mais em média ali, você conseguiria aproveitar melhor o game. Mas é o que a gente conseguiu para hoje. The Division e Rise of Tomb Raider foi média de 28 FPS. Não é a melhor opção, mas a gente consegue já rodar, consegue entrar no game, consegue aproveitar um pouquinho. The Witcher 3 rodando em Full HD a gente conseguiu ter uma experiência melhor, 1600 por 900, deu para rodar na casa dos 30, 31, 35 FPS. Eu vi umas máximas assim na casa dos 50, 60, mas as médias ali, como tinha umas quedas na gameplay, a média acabou indo para casa dos 30, 32 FPS, então ficou variando nessa casa ali, tá? Dá para rodar The Witcher 3, não vou mentir não. The Witcher 3 eu consegui jogar bem tranquilo mesmo, diferente do que aconteceu no The Division e no Rise of Tomb Raider, tá? Que é um pouquinho mais complicado. No The Witcher 3 dá para brincar legal já com o processador. Vale lembrar que aqui a gente está utilizando o processador e a placa de vídeo no mesmo die, ou seja, é tudo impregnado no mesmo chipzinho, né? Naquele lugarzinho pequenininho, ou seja, ele precisa dividir, tá, todo esse espaço, tanto a parte térmica, porque esquenta a placa de vídeo, esquenta o processador. Então é complicado a gente rodar, tá, os jogos no video on board, mas a gente conseguiu dentro do possível. Agora falando, por exemplo, de Rainbow Six, a gente teve que baixar a qualidade gráfica para 1600 por 900, porque é um game competitivo, então foi essa a nossa ideia, ganhar mais FPS para rodar perto dos 60. E a gente conseguiu isso, tá? Tanto no Rainbow Six quanto no CSGO, a gente conseguiu chegar próximo dos 60 FPS, tipo 59, 56 FPS para cada um. No caso do Rainbow Six, 1600 por 900, no caso do CSGO, em 1920 por 1080, ou seja, em Full HD, mas rodando a 60 FPS, o que é muito bom pra gente, ou seja, a gente consegue aproveitar esses games com o video on board de maneira bem tranquila, tendo uma experiência muito tranquila dentro do jogo, sabe? Com média de 60 FPS é uma experiência bem legal dentro do jogo, tá? Sem quedas, mantendo bem estável, tá? Em todos os jogos que eu tô falando pra vocês, foi bem estável a gameplay. Rodou a 30 FPS? Rodou a 30 de média. Mas foi estável esse 30 FPS, não foi tendo queda para 2 FPS, para 5 FPS. Foi quedas ali na casa dos 25, 23 FPS e voltava em momentos bem pequenininhos, bem oportunos. Inclusive, no CSGO até rodaria com médias maiores, mas nos momentos de smoke mais forte, é o momento que ele pesa mais, ele cai o FPS e acaba que a nossa média fica um pouco mais para baixo, na casa dos 60, ok? E agora falando aqui do BF1, tá? BF1 aí, Battlefield 1, é o nosso game principal, é um game multiplayer, pesa bastante dentro do jogo. A gente conseguiu rodar em Full HD com preset gráfico lá embaixo, tudo no low, mas conseguiu pelo menos 50 FPS, a gente conseguiu na casa dos 49 FPS de média, o que é muito bom do game, tá? É um game pesado, muito bonito, bem trabalhado, com uma experiência bem legal, tá? 50 FPS, rodou bem tranquilo mesmo no game, não vi problemas nenhum na gameplay. Aí vem a história da frequência da memória RAM, tá? De 2133 MHz para 2666 MHz, a gente viu uma diferença de 5 FPS. De 2666 MHz para 2900, 3000 MHz, a gente viu uma diferença de 5 FPS também. Ou seja, de 2133 para 3000 é um gap de 10 FPS de diferença. Ou seja, dá uma diferença legal de FPS dentro do jogo, tá? A gente já pode considerar uma diferença legal, porque a gente está falando de um jogo rodando a 30, a 40, você está a 40 FPS, você rodar a 50 agora, é ótimo, é um upgrade bem legal de FPS. Se você comprar uma memória de 2666 MHz, você faz um overclock nela, ela vira uma de 3000. Você já consegue ter essa experiência que eu estou falando para vocês e ganhar esses 5 FPS a mais. Se você comprar uma de 2073 ou 2400, você consegue rodar 2066 e você ganha também 5 FPS. Ou seja, no geral, o que vocês estão vendo aqui, você consegue ter uma performance melhor ainda dentro dos jogos. É só você ter uma memória com uma frequência maior. Isso não é obrigatório. Essa performance que eu estou mostrando para vocês, vocês já garantem com uma memória de frequência um pouquinho mais tranquila, que é 2666, até me enrolo para falar, porque é muito número aqui, mas se você conseguir uma memória de frequência maior, é um plus que você vai conseguir, é uma experiência a mais que você vai conseguir. Esse kit, Ryzen 2 e 200G, tá? Ryzen 3, com uma placa-mãe dessa e uma memória adequada, eu acho que é um kit válido, é um kit que vale a pena, até para você poder ter uma margem de upgrade futura. Você consegue se divertir agora, gastar esse orçamento limitado agora, já jogar, ter sua máquina ali para jogos já, e futuramente, quando sobrar dinheiro, você tem um processador quad-core aqui, com uma placa-mãe com PCI Express e seus 8 GB de memórias, suportando um upgrade. Você pode pôr uma 1050, uma 1050 Ti, uma 1060 até nesse kit, dá para você encarar uma de 3 GB, tranquilo, dá para você colocar tranquilo, que você vai ter uma experiência legal. O mesmo vale para uma 570, para uma 550 e para outras placas de vídeo. Uma 580 eu acho que já fica um pouquinho exagerado e o processador não levaria tão tranquilo. Mas temos o processador Ryzen 2 e 400G, que ele é 4 núcleos reais e 8 threads em total. Esse sim tem uma placa de vídeo integrada mais forte, só que ele te cobra mais caro por isso. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. A gente vai conversar sobre esse processador e sobre o caso dele em um outro vídeo. Nesse caso aqui do Ryzen 3 2200G, eu acho que é uma opção válida. Espero o comentário de vocês lá embaixo, a opinião de vocês, porque vocês têm que decidir se vale a pena ou não o kit. Então deixando todo o orçamento lá embaixo, opções de computadores como esse aqui que eu estou mostrando no vídeo para vocês, estou deixando lá embaixo na descrição também. Todos os gráficos estou deixando lá na descrição, junto com os times das gameplays para vocês, beleza, galera?
Espero que vocês estão curtindo mais esse vídeo, deixe seu like, favorito, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e nos vemos na próxima gameplay, galera. Até a próxima!